Vamos estudar sobre as 7 trombetas. Mas é importante que nós venhamos construir uma base sólida para entendermos este assunto. Não adianta entrarmos diretamente em cada uma dessas trombetas se nós não entendermos o que verdadeiramente significa todo o contexto ou toda a realidade contextual. Vamos aqui, meus irmãos e irmãs, abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, o capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 12. Vamos começar no 6º selo. Nós não vamos entrar nos detalhes dos outros selos. Todos nós sabemos que os primeiros 4 selos, vamos falar dos 4 cavalos do Apocalipse. Esses cavalos, 4 cavalos ali, eles vão nos falar de princípio das dores, esse tempo desde a vinda do Senhor até agora. O 5º selo vai falar do juízo de Deus sobre aqueles que praticaram ou martirizaram os seus servos. Isso vai ser respondido na 3ª taça, no capítulo 16 de Apocalipse. Então não temos muito aqui o que falar deste selo. E quanto aos outros 4 selos, nós vamos estudar à medida que formos avançando no assunto das trombetas. O nosso enfoque é entender o momento que nós estamos vivendo, entender exatamente esse momento, compreender a verdade sobre os nossos dias. Se nós não compreendermos isto, nós não entenderemos a mente do Senhor, fracassaremos em compreender a mente do Senhor. Vamos aqui, Apocalipse capítulo 6, versículo 12, está assim: olhei, quando abriu o 6º selo, e houve grande terremoto, o sol tornou-se negro como um saco de crina, e a lua tornou-se como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra. Essa palavra estrelas, entenda-se, ela vem de um vocábulo do original que significa asteroides, porque é um termo genérico, tanto para estrela como para asteroide. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa seus figos caírem quando é sacudida por um vento forte. O céu desapareceu como um pergaminho que se enrola, e todo o monte, toda a ilha foram removidos do seu lugar. Os reis da terra, os magnatas, os ricos, os tribunos, os poderosos e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas entre as rochas dos montes, e diziam aos montes e às rochas: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque o grande dia da sua ira chegou, e quem poderá subsistir ou suster-se aos seus pés, ou de pé, como está aqui no texto, suster-se ou estar de pé. Vamos orar. Amado Deus e Pai, no grande, precioso nome do Teu Filho, é que nós estamos reunidos mais uma vez, agradecidos a Ti, por nos trazer a este lugar, agradecidos ao Senhor, porque de uma maneira tão gloriosa, o Senhor tem nos dado essa disposição de estudar esse assunto tão importante. Sabemos que todas as trevas e todos os espíritos malignos que operam neste mundo fará de tudo para que a tua igreja não ouça esta palavra, não guarde esta palavra. Ó Deus, que tu possas, no nome de Jesus, mover o teu espírito em nosso espírito, para que sejamos aplicados quanto à tua palavra nesse tempo. Nós te rogamos, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos e irmãs, deixe-me colocar algumas coisas para ficar bem claro para vocês. E eu gostaria que vocês soubessem daquilo que eu creio. Se você crê diferente, se você pensa diferente, tudo bem, nós não vamos nos dividir por conta disso. Porém, eu quero dizer para vocês que para mim está claro, não há nenhuma dúvida que a igreja, ela vai passar pela grande tribulação. Se você acha que a igreja não vai passar, se você acredita em 2 arrebatamentos, então você precisa de muita base bíblica para isso. Uma pergunta muito simples que alguns cristãos têm dificuldade de responder. Eles falam que a igreja não vai passar pela grande tribulação. A minha pergunta é: quando se dará o arrebatamento, a vinda do Senhor? Vamos colocar assim: quando se dará a vinda do Senhor para a igreja? Conforme está em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 50, no soar da última trombeta. Isto está muito claro também em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o versículo, ou a partir do versículo 13. Ali vai dizer mais uma vez que vai ser no toque dessa trombeta, da última trombeta, da 7ª trombeta. Como que nós vamos colocar as 7 trombetas? A vinda do Senhor vai acontecer aqui, e você sabe que a 7ª trombeta, ela começa no capítulo 10 do livro de Apocalipse e termina no capítulo 22. Tudo que está do capítulo 7 até o 22 compreende a 7ª trombeta. A Bíblia diz assim: mas nos dias plural. Deixe-me dizer algo para vocês. Cuidado, irmãos. O livro de Apocalipse é um dos livros mais gloriosos da Bíblia. Esse livro, ele tem sofrido muita agressão, e Satanás trabalhou firmemente para que a igreja se afastasse desse livro. É o livro que os cristãos menos compreendem, é os livros que os cristãos geralmente leem com um espírito mais de especulação, de curiosidade, do que tocar o cerne, a essência da revelação da mente e do propósito de Deus. Satanás, ele sabe muito bem como causar confusão, divisão. Ele sabe muito bem como misturar com o propósito de confundir. Satanás sabe muito bem, e ele tem feito isso com esse livro. Você tem que ler esse livro e tentar tocar especialmente a mente do Senhor nele. Quando você compreende esta mente que percorre toda a Bíblia, você vai ver que este livro, ele é glorioso. É um livro que você tem o dever de pelo menos estudar todos os demais 65 livros da Bíblia. Sem você compreender a revelação de Deus por esses livros, você dificilmente vai entender a revelação de Apocalipse. Já ouvi, não um nem dois, mas muitos irmãos dizer: eu não gosto de Apocalipse. Irmãos, como é possível isso? Quem é que tem interesse nisso? Alguns dizem assim: ah, irmão, mas cada um pensa desse livro de maneira diferente. Deixe-me dizer outra coisa para vocês. No capítulo 10, o Senhor disse para João, ele mostrou algumas coisas para João e disse: não as escreva. Por quê? Porque tem muita coisa que Deus sabe que não seria importante para nós. Muitas coisas que elas não seriam fundamentais para nós. Ele não quis que nós soubéssemos, como por exemplo, o dia e a hora da vinda do Senhor Jesus. Isso não está revelado na Bíblia. Se o milênio serão 1000 anos literais, ou se será uma dispensação de 100 anos, 40 anos, eu creio que para mim e para você isso não vai fazer a mínima diferença. A grande diferença é se nós iremos reinar com Cristo, se naquele dia da sua vida nós estivermos preparados. Quem é o anticristo? Outra coisa que o Apocalipse não diz, mas sabemos que ele vai vir. Se ele é uma pessoa, se ele é uma entidade, se ele é um sistema, o certo é que tudo converge para que isso ocorra. Uma pessoa dentro de um sistema, mas seja lá o que for e quem for, o nosso maior dever é conhecer quem é Cristo. O que vai ser a marca da besta?
Vai ser um chip? Vai ser um sinal? Eu também não sei. O livro de Apocalipse não diz claramente o que vai ser. Mas uma coisa, o livro de Apocalipse diz sobre a marca de Cristo. Então nós temos que saber o que é a marca de Cristo, o que é a marca de Deus no capítulo 7. Antes de falar da marca do anticristo, da marca da besta, Apocalipse vai falar sobre a marca de Cristo. Então são muitos assuntos. E é aqui que Satanás, com extrema habilidade, conseguiu distrair muitos cristãos. Então eles se perdem nos pontos periféricos, ou melhor, eles se perdem nos pontos essenciais e gastam tempo naquilo que é periférico, naquilo que é trivial. Muitos assuntos aqui, não estou dizendo todo, mas muitos assuntos, do ponto de vista da grandeza, da glória desse livro, são até triviais. Nós temos coisa muito mais importante para saber. Então, queridos, deve ser com este espírito que nós temos que ler esse livro. Ver toda a glória dele, toda a grandeza dele. E digo para vocês, creio que Deus anela que toda a sua igreja tenha uma compreensão clara desse livro. E por que os cristãos têm dificuldade com esse livro? Para mim, os cristãos têm dificuldade com esse livro porque, inevitavelmente, se você ler Apocalipse, você vai ter que gastar muito tempo com a palavra de Deus. Qualquer assunto que você entre aqui, você tem que ler muitos textos, muitos livros, para você ter um quadro, porque nós estamos tratando de um livro onde ele é 100% profecia. Até a história das 7 cartas às igrejas da Ásia, elas são escritas dentro de um conteúdo profético. Então, meus irmãos e irmãs, vamos entender algo aqui. Hoje eu gostaria de introduzir um assunto sobre os 3 últimos julgamentos. Então, propositadamente, escolhi esta passagem aqui, de Apocalipse capítulo 6, versículos 12 a 17, sobre o 6º selo. Porque este selo, de maneira muito especial, ele forma a base contextual para que nós venhamos compreender as 7 trombetas. Prestemos atenção aqui, porque faltam 3 julgamentos. O primeiro é o julgamento ou o juízo das nações. O segundo é o tribunal de Cristo. E o terceiro é o juízo final. Nós sabemos que um dia Deus julgará as nações. Ele julgará toda a impiedade dos homens. Ao final deste juízo, que as nações sofrerão, nós sabemos que ao final terminará essa dispensação e vai começar uma nova dispensação, denominada a dispensação do reino. Aquilo que alguns chamam de milênio, nós podemos aqui chamar de dispensação do reino, porque nesta dispensação, o reino de Cristo será trazido para a terra. Cristo e a igreja reinarão por 1000 anos. Mas antes de entender isso, nós temos que ver 2 coisas. Primeiro, o juízo de Deus sobre as nações. E segundo, a natureza do tribunal de Cristo. Se você estudar este assunto, você verá, especialmente esse segundo, que boa parte das palavras do Senhor Jesus, dos escritos daqueles 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, especialmente os 3 primeiros, que são chamados de escritores sinópticos ou evangelhos sinópticos, vocês vão ver que nas palavras do nosso Senhor há uma grande ênfase sobre o reino. E digo mais a vocês, Jesus falou mais sobre o reino do que sobre salvação nesses 3 evangelhos. Vou repetir, Jesus falou mais sobre o reino do que sobre salvação. Suas parábolas, quase todas, tinham como alvo o assunto do reino. Irmãos e irmãs, este assunto é fundamental, e por incrível que pareça, é um dos assuntos onde a igreja mais tem demonstrado uma profunda ignorância. E por desconhecer o assunto do reino,
muitos cristãos não compreendem aquilo que o Pablo colocou para nós de maneira muito clara, o que é privilégio e responsabilidade. Quanto maior o privilégio, maior a responsabilidade. Esse assunto, responsabilidade espiritual, é um assunto que precisa andar lado a lado com o assunto da nossa salvação, do perdão dos nossos pecados. Salvação e vida cristã não começa e termina com o perdão dos nossos pecados. A nossa salvação, ela começa com o perdão dos nossos pecados e ela prossegue na nossa responsabilidade cristã. Esse é um assunto que a gente vai ver nos próximos dias. Porém, hoje, vamos pelo menos introduzir este assunto do juízo de Deus sobre as nações. É a primeira coisa que vai acontecer. Antes da vinda do nosso Senhor, Deus julgará esta terra. Deus julgará estas nações. Olhe como o mundo está. Veja que o mundo se tornou nesses últimos 10 anos. Veja o avanço da promiscuidade, da corrupção, da perversidade, da libertinagem. Veja como os valores morais, que sempre foram a estrutura da nossa sociedade, eles estão trincados, eles estão recheados de fissuras. É como se a sociedade estivesse a ponto de entrar num colapso social, se já não entrou. Porque os nossos valores estão sendo todos destruídos. Ouvi de uma professora essa semana dizer que na escola que ela trabalha, alguns alunos foram pedir para a diretora que ela agora fizesse um banheiro onde meninos e meninas pudessem usar conjuntamente, para que não houvesse essa divisão de sexo masculino e feminino, mas um que fosse neutro. Pense nisso. As nossas crianças já estão levantando a bandeira para que, de uma vez por todas, aquilo que nós chamamos de gênero seja destruído, destituído, onde cada um escolhe a vida que quer viver, como viver, sem dar satisfação para ninguém. As crianças fazendo isso, o que está acontecendo, irmãos? Então, às vezes eu acho que não está cheio de fissura. A nossa sociedade já entrou em colapso. Mas Deus não está de braços cruzados. Algumas coisas vão acontecer. Um cristão que é ignorante concernente a isto, ele é um cristão cego. Ele é como aquelas virgens nécias. Sua candeia está vazia. Ele está perdido no tempo e na hora de Deus. Mais importante do que você preocupar com o dia e com a hora que o Senhor Jesus Cristo virá, é você estar preocupado com o dia e a hora que você está vivendo. Ao invés de nós ficarmos, irmãos, fazendo conta para saber que dia que Jesus vai voltar, você deveria estar preocupado com a forma que você está vivendo nesse dia de hoje. Como que nós estamos vivendo? Não é o amanhã, é o agora, é o hoje. Então percebe que aqui no capítulo 6, a partir do versículo 12, vai acontecer algo. Esse é um assunto importante. É um assunto que percorre a profecia, percorre os escritos dos evangelistas, dos escritores, dos evangelhos, e também o livro de Apocalipse. Antes que o nosso Senhor Jesus venha, nós vamos viver algumas catástrofes, e dentre estas, uma servirá de grande sinal. Meus irmãos e irmãs, escutem isto. Que privilégio é para você estar aqui hoje e poder ouvir esta palavra, mas não só ouvir, apropriar desta palavra. É que haverá muitos sinais da natureza. Alguns estão acontecendo aí, ok. Porém, alguns destes terão uma dimensão apocalíptica. Isto é como se você estivesse vendo o Apocalipse de João acontecer diante de você. Nós somos esta geração, que estas profecias se cumprirão diante dos nossos olhos, mas somente aqueles que não estiverem dormindo. Será noite, guarda que hora estamos da noite, lá de Isaías 21, se você não perguntar, se você não escutar, se você não ver, se você não se interessar,
Essa noite vai passar e você não vai ver. Nós não estamos em trevas, estamos na noite, mas não estamos nas trevas. Eu vou repetir: estamos na noite, mas não estamos nas trevas. A noite é uma época, é um tempo espiritual. As trevas é uma condição espiritual. Iremos passar pela noite, mas não vamos estar em trevas. Nós não vamos dormir, porque aqueles que dormirem, eles não verão a estrela da manhã. Então, por favor, observe isto. Grave na sua Bíblia, na sua mente, no seu coração, os textos que nós vamos ler. Por favor, vamos ler uma série de textos. Vamos começar com aquilo que chamamos Apocalipse sinópticos. O que é que nós chamamos de Apocalipse sinópticos? Então nós temos aqui o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, este é o primeiro. O capítulo 13 do Evangelho de Marcos e o capítulo 21 do Evangelho de Lucas. Amados irmãos, encorajo vocês a passar esta semana dedicando a leitura destes 3 capítulos. Se você quer entender bem o livro de Apocalipse, é importante que você entenda estes 3 capítulos. Muitas perguntas que vão surgir no momento que você estiver lendo esses capítulos, elas serão respondidas no processo ou durante o período dessas mensagens que serão proferidas, se o Senhor permitir. Então vamos aqui para Mateus capítulo 24, versículo 7. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, terremotos em vários lugares. Preste atenção nisso, terremotos em vários lugares. Agora vamos para Marcos capítulo 13. Agora você vai anotar ao lado desse texto, Marcos capítulo 13 e o versículo 8. Você vai ver que cada um descreveu, numa medida que recebeu, que ouviu, eram as mesmas palavras, mas você tem que adicionar aquilo que um viu e o outro não viu, para que você tenha uma visão completa. Versículo 8 de Marcos 13 diz: porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes, e essas coisas são princípio das dores. Agora vamos para Lucas capítulo 21 e o versículo 11: e haverá grandes terremotos. Eu quero que você observe aqui essa frase, grandes terremotos. É muito importante ela, porque nem Mateus e nem Marcos usou essa palavra grandes. Ok? Preste atenção. Haverá grandes terremotos em diferentes lugares, fome e pestilência, e haverá terror e grandes sinais nos céus. Veja as palavras de Lucas. Vamos para Apocalipse capítulo 8, versículo 5. Amados irmãos, irmãs, guarde a sequência desses textos, tenham elas escritas em algum lugar, onde você não tem nenhuma possibilidade de perder. Eu falo para vocês, irmãos, às vezes eu admiro como que nós lemos a palavra de Deus e não nos damos conta do valor dela. Se possível, se o Senhor permitir, a gente vai terminar com esse assunto, porque esse assunto fecha, conclui isso aqui, para a gente entender a importância de nós darmos valor à palavra de Deus. Apocalipse capítulo 8, versículo 5. O anjo tocou o incensário e encheu de fogo do altar e atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto, singular, não é plural. Isso é importante você saber. Veja que os 3 escritores, Mateus, Marcos e Lucas, eles usaram a palavra terremotos, plural, aqui é singular. Isso é importante, isso é didático. Capítulo 11, o versículo 13. Apocalipse 11, 13. Naquela hora houve um grande terremoto, e a 10ª parte da cidade foi derrubada,
E no terremoto morreram 7.000 pessoas. 7.000 pessoas. Ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizados, porém deram glórias ao Deus do céu. Versículo 19 desse capítulo 11. Abriu-se então o santuário de Deus. Está vendo aí, versículo 19? Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto, singular, e grande, saraivada, chuva de saraiva. Capítulo 16, versículo 18. Apocalipse 16, 18. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu grande terremoto. Lembra de Lucas? Como nunca houve, igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Meus irmãos e irmãs, depois de ler todos esses textos, quero colocar alguns pontos sobre tudo que nós lemos aqui, para que tenhamos uma visão clara, para que esses textos não fiquem misturados na nossa mente, para que saibamos o lugar onde eles são colocados dentro deste contexto profético. A primeira coisa, irmãos, é que nós temos que ter cuidado para não interpretar os textos com uma precisão exagerada. Nós não podemos interpretar os textos com uma precisão exagerada. Nós não podemos ir além e nem tampouco ficar aquém. Nós precisamos encontrar o equilíbrio para que a palavra de Deus possa fluir de maneira cristalina diante dos nossos olhos e para dentro do nosso coração. Por favor, lembra os textos aí, Mateus 24, 7, Marcos 13, 8, Lucas capítulo 21, versículo 11. Mateus 24, 7 diz: terremotos em vários lugares. Marcos diz: haverá terremotos em vários lugares. Porém Lucas diz: haverá grandes terremotos. Por favor, agora Apocalipse. Veja, aqui a palavra terremoto está no singular. Capítulo 6, versículo 12, já vimos. Sobreveio grande terremoto. Capítulo 8, versículo 5. Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Capítulo 11, 13. Houve grande terremoto. Versículo 19 do capítulo 11. Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões e terremoto. E o capítulo 16, versículo 18 diz: ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual. Por favor, se você observar, dentro da didática, os textos que nós lemos aqui de Mateus e Marcos, eles fazem uma referência a terremotos de uma forma geral. Lucas, ele faz uma referência aos terremotos em um contexto distinto, grandes terremotos. E aqui no livro de Apocalipse nós encontramos estes grandes terremotos. Sabemos que ocorrerão 3 grandes terremotos. 3 grandes terremotos. E esses 3 grandes terremotos, eles servem de sinal para nós. Observe, capítulo 6, versículo 12, fala de um grande terremoto. E aonde está este grande terremoto? Em que contexto está? Até onde eu consigo enxergar? Observando a simplicidade, o próprio fluir da revelação do Apocalipse, este terremoto, ele vai inaugurar o período da grande tribulação. Eu preciso que você guarde isso, porque esta palavra aqui, ela não vai dizer tudo para nós, ela é simplesmente uma peça de um grande quebra-cabeça profético. Então as perguntas que você tem, é importante que você as escreva, porque se nos próximos estudos elas não forem respondidas, aí sim, vamos sentar, vamos estudar juntos, vamos tentar ver, porque tem uma sequência lógica da mente de Deus no livro de Apocalipse. Se você perceber, aqui começa com um grande terremoto, esse 6º selo. E logo em seguida nós temos o 7º selo.
O que vai nos dizer o sétimo selo? Na verdade, o sétimo selo, ele só tem um grande conteúdo. Qual é o grande conteúdo do sétimo selo? 7 trombetas. Você tem que saber isso. Às vezes, quando a gente conversa com os irmãos que têm dúvida, a gente faz essas perguntas que são perguntas primárias, básicas. Você pergunta, o que vai ser o sétimo selo? As pessoas não sabem. Então, muito simples, irmãos, olha essa resposta. O sétimo selo, ele tem um grande conteúdo. E qual é o conteúdo do sétimo selo? As 7 trombetas. Ponto final. Compreende? As 7 trombetas. Assim como o grande conteúdo da 7ª trombeta são as 7 taças. Então vamos entender essa didática, porque ela está clara aqui. E porque creio firmemente que aqui no versículo 12 inicia-se o período da grande tribulação, porque é a partir daí que você vai ter uma visão da igreja de maneira extremamente distinta no livro de Apocalipse. E esta visão da igreja é como que uma espinha dorsal que percorre este livro até o capítulo 22. Você vai ver aqui no capítulo 7, não é hora da gente ver isso agora, mas você vai ver na figura daqueles 144 mil, que nós já estudamos aqui, até de forma exaustiva, nós já estudamos sobre esses 144 mil. Você vai ver ele no capítulo 7, vai ver no capítulo 14, e depois você vai ver uma figura deles lá, nas muralhas da Nova Jerusalém. Então, meus amados irmãos e irmãs, observe essa cronologia, essa simetria que tem da revelação. Porque haverá um grande terremoto, descrito nos versículos 12 a 17 do capítulo 6, que ele vai ter um impacto. João descreve numa linguagem figurada, João descreve que haverá um impacto até mesmo cósmico. É isso que ele vai dizer para nós aqui. Mas prestemos atenção, vamos aqui. O segundo grande terremoto está no capítulo 11, versículo 13. Está na 6ª trombeta. E até onde conseguimos ver de maneira muito clara, este terremoto ele vai acontecer no final do segundo ai. Lembra que vão ter 3 ais. Aqui está o segundo, o final dele. Vai acontecer este grande terremoto na cidade de Jerusalém. Também lá está claro. Na cidade de Jerusalém. E o último grande terremoto, como nunca houve, segundo o texto, vai acontecer na cidade de Babilônia. E Babilônia aqui, é importante você entender que não está falando daquela cidade antiga. Se você for procurar isso e for tentar interpretar no pé da letra, você vai compreender que este grande terremoto vai acontecer lá no Iraque, porque a Babilônia de antigamente é o Iraque de hoje. Você sabe que a cidade na Bíblia, a segunda cidade mais mencionada na Bíblia é a Babilônia, é o Iraque. A primeira é Jerusalém, Israel, e depois o Iraque. Estranho isso, né? Não é, irmãos. É a cidade mais mencionada na Bíblia, é a cidade de Jerusalém, Israel, podemos colocar assim, o país. E o segundo país mais mencionado na Bíblia, o Iraque. Ele tem o seu lugar dentro da profecia, mas é apenas uma pequena pecinha do quebra-cabeça profético. Nós não vamos entrar em detalhes, porque não é isso que nos interessa. Porém, a palavra Babilônia, o termo Babilônia aqui, tem uma conotação profética. Preste atenção nisso, irmãos. Você não está lendo história, como as demais histórias bíblicas. Você está lendo profecia, as medidas, os nomes, os números que aparecem no livro de Apocalipse, tem uma representação profética. Escreve, guarda isso, para que você leia o livro com mais leveza. Você lê o livro de uma maneira espiritual, não com espírito especulativo, tentando achar coisas, tentando explicação onde não tem. Procure ver de uma maneira bíblica. Os números da Bíblia, eles não são jogados, lançados de maneira aleatória. Os livros da Bíblia, eles têm uma característica singular. Outro assunto que os cristãos não têm tido interesse
mas precisam ter. Por isso que não estudam o Apocalipse, porque não compreendem o significado e o peso espiritual dos números por toda a Bíblia. Nós temos o dever, irmãos, de amar esta palavra. Então vejamos aqui. A impressão evidente é que ocorrerão vários terremotos. Mas observe, Apocalipse capítulo 8, versículo 5 e Apocalipse capítulo 11. Você vai ver que tanto o capítulo 5 como o capítulo 11 de Apocalipse faz referência a terremotos de maneira geral. Agora observe, um detalhe muito importante aqui, é que ocorrerão terremotos em vários lugares, porém, 3 terremotos. Isso nós vemos nesses 2 capítulos, 8 e 11 de Apocalipse, assim como em Mateus e Marcos. Mas sabemos que 3 terremotos, eles terão um impacto global, eles precederão o tempo da volta do nosso Senhor, serão grandes sinais para nós. Biblicamente falando, o que é um sinal? É um acontecimento, ou mesmo um símbolo, que traz consigo uma mensagem. Então para nós, tudo isso tem uma mensagem. Quando essas coisas estiverem acontecendo, não é momento de ficarmos aterrorizados, é momento de nós nos alegrarmos, porque o nosso Senhor está voltando. É o toque da sua trombeta que estará soando. Vamos avançar. O terceiro e último grande terremoto aqui. Quero mostrar algo para vocês também sobre ele. É importante termos uma visão geral sobre tudo isso. Apocalipse capítulo 16, versículos 18 a 21. Olha o que diz. Então houve 16, 18. Então houve relâmpagos, fragor de trombetas, trovões, e um grande tremor de terra. Um terremoto tão grande como nunca houve igual, desde que existe homem sobre a terra. E a grande cidade foi dividida em 3 partes. E as cidades das nações. A grande Babilônia foi recordada diante de Deus para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Toda a ilha fugiu e os montes não foram achados. Caiu do céu sobre os homens um enorme granizo de mais ou menos 21 quilos. E os homens blasfemaram contra Deus pelas pragas do granizo, porque sua praga foi sobremaneira grande. Então aqui você vai ver que esse terremoto ele cai sobre a Babilônia. Acabei de falar algumas coisas. Se você estudar, gostaria de colocar isso para você. Esta frase, grande cidade, no livro de Apocalipse. Escreva isso, grande cidade no livro de Apocalipse. Se você estudar essa frase, você vai ver que ela ocorre 8 vezes no livro de Apocalipse. 8 vezes. Uma vez, aqui no capítulo 11, versículo 8, faz referência à cidade de Jerusalém. Aí depois desta, tem aqui no capítulo 16, versículo 19, que estamos vendo, e mais ainda, uma sequência de 6 ocorrências, fazendo referência à cidade de Babilônia. Apocalipse, anote os textos. Capítulo 17, versículo 8. Capítulo 18. Então, primeiro capítulo 17, versículo 18. Depois capítulo 18, versículo 10. Versículo 16. Versículo 18. Versículo 19. E o versículo 21. Então vocês vão ver que a grande ênfase no livro de Apocalipse sobre essa frase, grande cidade, é uma referência à Babilônia. Vou repetir mais uma vez. Capítulo 17 e o versículo 18. Capítulo 18, versículo 10. Aí depois vocês vão ver o versículo 16, o versículo 18, o versículo 19 e o versículo 21, todos do capítulo 18, fazendo referência a essa frase, grande cidade. No capítulo 17 e no capítulo 18, vai mostrar 2 características dessa cidade. Uma é comercial e a outra religiosa. E o que espiritualmente significa esta cidade Babilônia?
dentro do livro de Apocalipse, como também no contexto de toda a Bíblia, ela tem uma conotação estritamente negativa em relação ao povo de Deus. Abraão, ele foi tirado da terra da Babilônia, porque era uma terra de ídolos. Depois você vai ver que o povo de Deus, ele foi levado para a Babilônia. Israel foi levado para a Babilônia, e ali eles ficaram 70 anos. E ao final dos 70 anos, numa população de 800 mil judeus, apenas 50 mil saíram da Babilônia para restaurar o testemunho do Senhor. E aqui você vai ver Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Deus dizendo assim: sai dela, povo meu. Espiritualmente falando, irmãos, o que é Babilônia? Alguns estudiosos dizem que Babilônia é uma figura do catolicismo romano. Lamentabilismo, engano. Não há nenhuma base bíblica, nenhuma sombra para tal afirmação. Babilônia, espiritualmente falando, é o lugar onde o povo de Deus está aprisionado, retido. Significa um sistema religioso que retém, que detém e que aprisiona o povo de Deus. Esse sistema é um sistema que tem alcançado uma proporção mundial. Então eu não preciso ficar apertando a consciência de vocês para vocês imaginarem o que é Babilônia. É uma igreja apostata. É uma igreja que está vestida com a ganância, com os tesouros, com a prosperidade deste mundo. É a mãe de todas as meretrizes, porque essa é a história da Babilônia. Ela tem as suas origens, sim, no catolicismo degradado, mas o final dela são as demais meretrizes, que são todas aquelas que se envolveram na sua promiscuidade religiosa. Então é este lugar que está retendo o povo de Deus, é uma Babilônia. Então, sem entrar em muitos detalhes, mesmo que de maneira superficial, é importante que vocês saibam disso. Aí diz que vai ter um grande terremoto, e vai ter um impacto nessa Babilônia. Nessa Babilônia, ela vai ser fendida. Olhe bem, diz que ela vai ser dividida em 3 partes. Essa palavra dividida é quebrada. Quebrada, fendida, em 3 partes. Seu poder político, religioso e econômico. Essas 3 coisas têm caracterizado esse cristianismo degradado: a política, o dinheiro e a fé degradada. Então o poder político, religioso e econômico, porque o mundo vai entrar num colapso. Mas é interessante que esse grande terremoto, ele tem uma forte característica, um forte reflexo espiritualmente nesta igreja que não responde à vontade de Deus, nessa igreja que está caída moral e espiritualmente. Agora, irmãos, concluindo, e quanto a nós? E quanto àqueles, a igreja que estará aqui nesse tempo? Porque pensar que o mundo vai entrar em colapso, nós estamos vendo pelo livro de Mateus e Marcos que haverá muitas outras coisas, como pestes, guerras e tantas outras coisas, e isto vai se intensificar. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, há uma promessa gloriosa do Senhor para a sua igreja, e você precisa estar atento nisso. A questão é que muitos preferem o evangelho indolor, muitos preferem se omitir. Quando olham para o Apocalipse, qual é a primeira mensagem acalentadora que lhes vem? É que nós vamos sair antes, nós não vamos estar aqui. Eu vou te dizer uma coisa: Deus não fará nada nessa terra sem a sua igreja. Como Deus não fez nada nessa terra sem o seu povo. Deus não vai julgar as nações sem a sua igreja. Deus um dia disse uma palavra para Abraão, capítulo 15. Ele dá um relato para Abraão de tudo que aconteceria com a sua posteridade. Aí ele disse assim para Abraão, que a posteridade de Abraão seria peregrina em terra alheia, e seriam escravos, mas depois Deus iria
julgar aquela nação que iria oprimir o seu povo, e eles voltarão para cá, isto é, para a terra de Canaã. Mas isso não vai acontecer antes que encha a medida da iniquidade dos amorreus. Isso é uma palavra profética. Abraão não viu isto, porque Deus disse para ele: tu serás enterrado com os teus pais aqui. Veja isso, irmãos, escute. Quando a nação de Israel foi tirada do Egito, eles peregrinaram por 42 estações e 40 anos. Quando eles chegaram na 38ª, o nome dessa estação é Ige-Abarim. Ige-Abarim. Quando eles chegaram em Ige-Abarim, 38ª estação, terra dos amorreus. Aqui agora, Deus vai usar a nação de Israel para julgar os amorreus. Se você estuda a etimologia que forma esta palavra, ou esta frase, são dois nomes, Ige-Abarim, você vai chegar nessa palavra, medida da iniquidade. Porque agora Deus vai usar Israel para julgar os amorreus. Antes que eles entrassem em Canaã, Deus usou eles, Deus usou a nação de Israel para julgar aquelas nações cananeias, especialmente os amorreus. Então Deus não vai fazer nada sem a igreja, Ele vai fazer através dela, porque esta igreja que está aqui em Apocalipse é uma igreja que foi chamada para sustentar bem alto o testemunho da vitória de Cristo. Por isso o Senhor diz: aquele que vencer. Muitos cristãos não querem vencer, muitos cristãos não estão vivendo para vencer. Eles vão chorar amargamente, vão sofrer amargamente. Por quê? Porque não terão o cumprimento das promessas de Deus em suas vidas. Olhe para Apocalipse capítulo 3 e o versículo 10. O que vai acontecer com a igreja nesse tempo? Deixe-me colocar apenas esse texto e depois vamos ver alguns textos no Salmo 91. Porém, é importante que você compreenda, este salmo nós vamos estudá-lo várias vezes. Olha o que diz Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Primeiro, vamos ler bem devagar. Porque guardaste, essa palavra guardaste, é uma palavra muito importante. Gostaria que você entendesse o significado dela. Atentar cuidadosamente, porque guardaste a palavra. Veja, porque atentastes cuidadosamente. Também essa palavra guardaste significa cuidado atento, de uma posse presente. A palavra de Deus é uma posse presente. O outro sentido dessa palavra aqui no texto original é cuidado para você não violar. Então o Senhor diz aqui: porque guardaste, porque atendestes cuidadosamente, porque tivesses cuidado para não violar minha palavra. Também, ele vai usar a mesma palavra, eu te guardarei. A palavra guardaste e a palavra guardarei do texto grego original é o mesmo vocábulo, tereu, ou terel, o mesmo vocábulo. Eu te guardarei da hora da provação. Essa palavra provação aqui é muito importante. Ela tem um sentido positivo e tem um sentido negativo. Então o sentido positivo aqui não se refere nesse texto, que é o sentido de avaliar, ver o valor, provar o valor de algo. Mas ela tem um sentido negativo. Eu te guardarei da hora da provação. Provar aqui no sentido de julgar o caráter. Julgar o caráter, julgar as obras. Este é o sentido contextual. Então ele diz: eu te guardarei da hora do juízo que virá sobre o mundo inteiro para experimentar. O mesmo termo aqui do original. A palavra provação e a palavra experimentar são duas palavras aparentemente distintas, porém um termo só. O termo aqui é peirazo no texto original. Eu te guardarei.
eu te guardarei. Isso é muito importante, da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro para julgar os que habitam sobre a terra. Está vendo aí, irmãos? Esta é a palavra do Senhor. A importância da palavra. Quantas vezes nós temos pegado esse livro só de maneira religiosa? O propósito desse livro não é nos dar referência religiosa. O propósito desse livro é nos levar a um relacionamento com Deus. Este livro aqui você não lê para ter conhecimento, você lê para ter vida. Não é para saber, é para viver. É para conhecer mesmo Deus, e não conhecer algo de Deus, conhecer a pessoa dele. Não é para conhecer as suas obras, mas para conhecer o seu caráter, conhecer o seu propósito, conhecer a sua mente. Não é para que nós tenhamos uma sabedoria intelectual, mas para que tenhamos uma sabedoria que é vida. É isso que você tem que entender. E o Senhor diz: se você guardar, se você guardar a minha palavra, se você dar estrita atenção a ela, eu darei a você. Porque essa palavra, embora escrita, essa palavra, embora falada, ela pode não ter o menor sentido para nós, mas para Deus ela tem, porque ela tem o valor do próprio Deus. Então, meus irmãos, sabemos que esse mundo vai entrar em colapso, esse mundo vai entrar em devastação, esse mundo vai enfrentar 3 grandes terremotos. O tempo do juízo das nações será inaugurado, como também será marcado, e assim também será concluído por 3 grandes terremotos. Esses 3 grandes terremotos vão sacudir essa terra. Esses 3 grandes terremotos vai causar um profundo abalo no mundo político, no mundo religioso e no mundo econômico. As nações, os governos, as pessoas e os religiosos ficarão perplexos, como diz o versículo 17 do capítulo 6. Quem vai poder ficar em pé nesse tempo? É esses que ficarem em pé, aqueles que estiverem sustentados pela palavra, é os que ficarão em pé. E esses que ficarão em pé, eles serão guardados, porque Deus nos deu essa promessa: eu te guardarei. Salmo 91, irmãos, irmãs, é uma grande luz sobre esse versículo. Vamos ler o Salmo 91, abra sua Bíblia aí, vamos ver só uma parte, depois a outra parte a gente vai ler rapidamente. Salmo 91, olha o que diz esse salmo. Esse salmo é um salmo escrito com uma profunda característica profética para o tempo que nós passaremos nessa terra. Salmo 91, e muitos usam como amuleto na cabeceira da cama, mas este salmo, ele é muito importante dentro desse contexto. Ele inicia assim: aquele que habita. Essa palavra habita é um termo que ocorre 58 vezes no livro de Salmos. 58 vezes. Dá o sentido de permanecer assentado ou habitar, morar dentro. O Salmo de número 27, o versículo 4 diz: morar na casa do Senhor. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor. E diz: aquele que habita no esconderijo. Essa palavra esconderijo ocorre 22 vezes aqui no livro de Salmos. Aquele que habita no esconderijo. O versículo muito importante para entender essa palavra está no Salmo de número 17, versículo 8, quando diz: guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Irmãos, isso é lindo, porque este versículo 8, ele interpreta essa palavra: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O que significa isso? Significa, irmãos, que nós seremos guardados de maneira cuidadosa por Deus. Seus olhos estarão sobre nós de tal maneira como a menina dos seus olhos. Mas quem? Aqueles que habitam, aqueles que moram neste grande santuário que é Deus. Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Diz do Senhor, não é dizer ao, é dizer dele. Algumas versões estão assim: diz ao Senhor. A versão correta é diz do Senhor, porque isso aqui é testemunho.
Não é dizer a Deus, é dizer de Deus. Aqueles que dizem do Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Aqueles que não têm vergonha de confessar o Senhor. Aqueles que têm ousadia de publicamente dizer: meu refúgio, a minha segurança, a minha fortaleza, o meu sustento é o Senhor. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro. A palavra aqui é armadilha. Ele vai te livrar de armadilhas e de pestes perversas. Agora versículo 4. Cobrir-te-á. Que palavra linda, irmãos. Ocorre 4 vezes no livro de Salmos. Significa defender. Lá no Salmo 5, Salmo 5, versículo 11 é defender. No Salmo 139, versículo 13 é tecer. Tecer. E o Salmo 140, versículo 7 é proteger. Lindo isso. Ele cobrir-te-á. Por isso que eu gosto aqui do Salmo 139, 13, tecer. Ele vai te tecer como uma galinha, mas só que ele vai te tecer, ele vai te embrenhar nas asas dele para te proteger. Está vendo? Com as suas penas, sob as suas asas, estará seguro. A sua verdade é um pequeno escudo, mas também é um grande escudo. A palavra pavês aqui é a palavra hebraica para um pequeno escudo. Não te assustarás. Lindo isso aqui, versículo 5. Essa palavra aqui ocorre 46 vezes no livro de Salmos. Isso é, você não vai sofrer algo terrível. Essa palavra assustarás no hebraico fala de um acontecimento terrível, pavoroso. O Salmo de número 27, versículo 1, fala de algo que produz medo. Não terei medo. Ele diz assim: o Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem? A palavra aqui de quem, ou essa frase de quem, não apenas se refere a pessoas, mas a coisas também. De quem terei medo? De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Versículo 13 diz assim: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Ele diz: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem de peste que se propaga nas trevas, nem na mortandade. A palavra mortandade aqui é destruição no hebraico, que assola. A palavra assola aqui é que devasta o meu dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás. Ver precisamente, verás o juízo de Deus sobre as nações, o castigo do ímpio, pois esse juízo não é contra a igreja. O nosso juízo já aconteceu há 2000 anos atrás, e Cristo tomou o nosso lugar. Então não há mais condenação. Então não adianta, irmãos, você ficar ouvindo o pastor que ensina que nós temos que comprar uma terra e já fazer um estoque de comida. Irmãos, dizendo para a gente já se preparar para ter que fugir da cidade. Tem que fugir de lugar nenhum não, irmãos. Nós vamos ser arrebatados. Você não precisa fugir. Se você tiver medo, então foge. Se você não confia em Deus, então foge. Mas não vai adiantar, porque aonde você tiver, o juízo vai te apanhar. Mas se você confia no Senhor, como confiou Raabe, houve destruição, houve o julgamento de Jericó. A casa dela era na muralha, e só tinha uma fita vermelha na casa dela, que simbolizava a promessa e a fidelidade de Deus, através do sangue de Cristo Jesus. Então eu te falo uma coisa: se nós temos esse selo de Deus, pode cair 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Agora, se você não confia, então eu vou te encorajar, já procura um psiquiatra, já começa a preparar sua mente, começa a preparar sua vida, vai ler livro de autoajuda. Mas se você confia no Senhor, então você não precisa ficar com medo, não precisa ficar deprimido, porque o Senhor nos guardará de toda devastação. Se você não confia nesta palavra, aí sim, seu problema já é grave. Você não vai ter um grande problema não, você já tem um grande problema. Mas se você confia, descansa nele. Então ele diz:
Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio, pois disseste, lá o versículo 1 diz, do Senhor, pois disseste, está vendo aqui? Eu gosto dessa palavra no hebraico, porque significa, estabeleceste o Senhor como teu refúgio, pois disseste, o Senhor é meu refúgio, mas a tradução correta no hebraico é, pois estabelecestes o Senhor como teu refúgio. Irmãos, o Senhor tem que ser estabelecido como nosso refúgio, como diz lá no versículo 2 do Salmo 91, fizeste do Altíssimo a tua habitação. Então a hora é agora. Você não precisa pensar, nossa, nesse tempo eu vou recorrer ao Senhor. Não, nesse tempo você não tem mais para onde fugir. O momento de fugir é agora. E nós temos que fugir para o Senhor. Temos que habitar no Senhor. Temos que entrar no Senhor. Temos que viver no Senhor. Porque se nós estivermos guardados no Senhor, hoje nós seremos protegidos e refugiados naquele dia. Não fique, irmãos, esperando as coisas acontecer para você converter, para você se reconciliar, para você se firmar, para você ser transformado. Seja transformado hoje. É agora, o tempo é esse. Porque essas coisas vão acontecer. Essas coisas vão acontecer. Essa expectativa é geral no mundo. Mas aí você não precisamos de estatística do mundo. Nós temos a palavra de Deus que nos fala. Tem gente sonhando. Tem gente delirando à noite, vendo e ouvindo essas coisas. Irmãos, vamos ficar alegres, vamos ter alegria, vamos ter gozo, é quando a gente lê isso na palavra de Deus. Porque eu acho incrível, irmãos, dizendo que teve sonho e que viu isso. Eu não dou o mínimo de valor nisso, eu dou valor aqui. Quando eu posso olhar essa organização lógica, didática na palavra de Deus, que coloca tudo a seu tempo e no seu lugar, e nos abre os olhos. É isso que nós precisamos, irmãos. É da palavra de Deus que nos fala, e não de irmãos que deliram à noite e ficam postando vídeo na internet. Nós precisamos disso aqui, ó, amar a palavra de Deus, esta palavra. Então leiam esses textos, irmãos. Leiam eles. E saibam que um dia Deus vai julgar essas nações. E Ele julgará com justiça. Que Deus possa abençoar cada um de nós. Na quinta-feira, se o Senhor permitir, nós vamos dar mais um passo, ainda construindo todos os pilares que precisam ser construídos, para que venhamos compreender claramente o que significa essas 7 trombetas. Que Deus vos abençoe. Pai, no nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez podemos escutar tua voz. Mais uma vez temos o privilégio de te ouvir, saber que tu estás falando à tua igreja, tu estás chamando ela, tu estás reivindicando ela, tu estás atraindo ela. Nos atrai, Senhor. Atrai o nosso coração, atrai a nossa vida. Vem nos atrair, Senhor, em nome de Jesus. Atrai o coração da tua igreja nesse tempo. Senhor, ajuda-nos a lavar nossas vestes no sangue do Cordeiro. Vem, Senhor, nos lava pelo trabalho da tua palavra. Purifica-nos, Senhor, por essa espada cortante de 2 gumes. Ajuda-nos, Senhor, a amar tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a ver essas verdades, Senhor, e não ficar perplexo com aquilo que vai acontecer e já está acontecendo. Ajuda-nos a olhar para ti. Alegra o nosso coração na tua presença. Ó Senhor, enche a nossa candeia do teu óleo. Nós não queremos ficar como aquelas virgens nércias. Nós queremos como as virgens prudentes. Nós queremos ter uma vida cheia do teu Espírito. Senhor, nós não queremos escutar a voz do noivo só aquele dia. Nós queremos escutar a voz dele todos os dias até aquele dia. Então abra os nossos ouvidos para que escutemos a tua voz. Oh Senhor Jesus, fala à tua igreja, fala ao teu povo, fala a nós, ajuda-nos. Em nome do teu Filho Jesus, ajuda esta igreja. Ajuda teu povo. Ajuda os nossos jovens, os nossos filhos, os nossos cônjuges. Ajuda-nos, Senhor. Usa cada um desses irmãos na vida do outro. Usa-nos cada um na vida dos outros.
Faz-nos uma espada da tua boca, para que nós possamos alertar os nossos irmãos que a vinda do nosso Senhor Jesus está às portas. Que nós tenhamos alegria, aquela alegria do Espírito para dizer: ora vem, Senhor Jesus, Maranata, Senhor Jesus. Nós queremos, Senhor, queremos a tua volta, porque nós estamos cansados dessa terra, deste mundo hostil. Prepara a tua igreja para reinar contigo, Jesus. Prepara o teu povo para reinar contigo, Senhor. Nós oramos a ti no nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor.